Vamos abrir Mateus, capítulo 6. Tem uma... Mateus, capítulo 6. Capítulo 6. A oração dominical. Vamos terminar essa explicação aqui. Vamos ler em uma só voz. O versículo 9 ao 14. Isso, Mateus 6, 9 ao 14, a oração dominical. Vamos ler juntos. Mateus 6, 9 a 14. Leamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos agora o Espírito Santo para que Ele dê plena iluminação da verdade, que Ele não só atue neste lugar, mas em todo o ambiente da reunião dos santos na terra e em toda a vida que está lendo a sua palavra, que o Senhor derrame o seu Espírito, Espírito de iluminação, de compreensão da palavra. Desvenda os nossos olhos, ó Deus, abre os nossos ouvidos, entra no nosso coração, coloca a tua semente para que ela germine e dê muito fruto dentro de nós. No nome de Jesus, amém. Um salmo diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então Jesus aqui está nos ensinando como agradar a Deus. Ele nos ensina como devemos nos aproximar de Deus. Aqui tem uma oração que agrada ao Senhor. E nós aprendemos aqui algumas coisas que nós devemos pedir. Dentre elas, nunca devemos começar a oração com os nossos interesses, que é comum. A gente dá uma breve introdução e aí começa a despejar todas as nossas necessidades. Ela tem o seu lugar, mas não em primeiro lugar. A glória tem de ser de Deus e nós devemos glorificar a Deus. Então, quando eu começo a orar, eu busco em primeiro lugar os interesses que o Pai tem. Aí falou do seja santificado o seu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Eu me preocupo com aquilo que Deus revelou que Ele quer fazer na vida de todos no mundo. Então, depois que eu começo pedindo as coisas que é do interesse do reino, Jesus disse assim para nós: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí eu entro nos pedidos que se referem a mim, depois que eu busquei ao Senhor. Porém, observe, nesses 3 pedidos que nós vamos anotar aqui, esses pedidos não incluem somente a nós, mas também toda a comunidade cristã. Eu não só peço por mim, mas peço por todos os crentes, que está aí no versículo 11, o primeiro pedido pessoal, né? E congregacional. Vamos ler o versículo 11? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, a oração que agrada a Deus inclui pedir a Deus uma porção suficiente
das coisas necessárias para esta vida. Observe que aqui não há nenhum tipo de exagero, não há nenhum pedido de prosperidade, porque ele diz, o pão nosso de cada dia. Lembra muito ali o período do maná, quando Deus no deserto mandou o maná. Então o pessoal pegava a porção que era suficiente e não podia guardá-la, né? Em primeiro lugar, a ambição por coisas desta vida não pode fazer parte do cardápio em nossas orações. Então, nós não podemos, não devemos, nas nossas orações, pedir riqueza. Não podemos. No Provérbios, no capítulo anterior, nós lemos já na semana retrasada, ele diz assim, 2 coisas te peço, não me negues antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Veja o pedido antes mesmo do tempo de Jesus. Para não suceder que estando eu farto, aí a razão, porque ele não quer pedir riqueza. Para não suceder que eu estando farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Isso é muito comum numa pessoa que tem as coisas em abundância. Ele diz, para que Deus? Não preciso de Deus se eu tenho. E porque ele não quer pobreza? O que empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. Então, Deus não me deixe na miséria, mas também não me dê riqueza, mas me dê aquilo que eu preciso para hoje. A ambição por coisas desta vida tem o poder de nos afastar do Deus vivo. Toda pessoa que é ambiciosa vai ter uma tendência a se afastar de Deus, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Porque nada temos trazido para o mundo. Quando nós nascemos, entramos nus, né? Saímos ali do ventre da mãe nus. Nem coisa alguma podemos levar dele. Quando nós morrermos, não vamos levar absolutamente nada. Aí diz, tendo sustento, observe a palavra sustento, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É simples assim. Ora, aí vem a advertência aos que querem ser ricos. Ora, os que querem ficar ricos, não são ricos, tão desejosos em ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, que é idolatria, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aí diz Paulo para Timóteo, tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Então está muito claro na Bíblia que quem deseja ser rico vai cair em tentação. E o só pedir para ficar rico já está totalmente equivocado quanto a isso. A ambição por coisas dessa vida pode estar revelando uma ausência de fé na providência divina. Nós queremos ter em abundância porque nós queremos ter segurança para o futuro. Mas a nossa segurança está em Deus, o nosso provedor. É o que abre a porta e que fecha a porta. Hebreus, então, diz assim, olha, seja a vossa vida sem avareza. Novamente repetindo Paulo, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que coisa, que promessa maravilhosa. Deus disse, não vai nos deixar, não nos vai abandonar. Assim vamos afirmar
confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? A nossa Bolsa Família é Deus, meus irmãos. Não é emprego, não é o governo, é Deus o nosso sustentador, é Deus o nosso provedor. Então, a ganância não é recomendada e nem estimulada, mas refreada nas Escrituras. Então, essas igrejas que pregam prosperidade estão na contramão da vontade de Deus revelada. Não é mensagem de Deus. Diz o Mateus, no Sermão da Montanha, a proferindo as palavras de Jesus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, riqueza é um ídolo, e nós não podemos ter outros deuses além do Senhor. A alegria com que temos no momento é valorizada e ordenada. Sim, o que Deus nos deu hoje, o que Deus nos abençoou com hoje, nós devemos nos alegrar com essa porção. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não, pode pensar amanhã, vamos aproveitar hoje, vamos aproveitar o que Deus nos deu hoje, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Lembrando, irmãos, que é Deus quem distribui as porções de acordo com a sua soberana vontade. A um ele dá 5, a outro ele dá 2 e a outro ele dá 1. Se você examinar ali, você diz: poxa, se são 8 talentos, por que ele não deu 2? Desculpe, 8 a dividir por 3 não dá para dividir, né? Não, mas ele podia tentar igualar. Mas não, ele simplesmente deu 5 a um, 2 a um e 1 a outro. Essa distribuição é feita pela vontade soberana de Deus. Ele faz como quer. A alguns ele dá muitos, outros ele dá pouco, mas faz para a sua glória. O descontentamento com o que Deus nos dá no momento revela a maldade em nós. Se eu não estou contente, se eu estou queixoso do que Deus me deu hoje, eu lembro muito aquele povo lá do Egito que disse: poxa, o Senhor nos tirou do Egito, nos trouxe para esse lugar aqui, lá a gente tinha peixe, melão, mamão, agora todo dia maná, 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 já estou chato desse maná. Isso revela a maldade do nosso coração. É como se Deus não soubesse administrar a nossa vida. Ele sabe administrar a nossa vida. A ansiedade, irmãos, produzidas por coisa dessa vida, revela a falta de fé na providência de Deus. Não vos preocupeis com o que é ver de comer, com beber, vestir, que vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscar em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não estamos geralmente preocupados com o presente, o que temos, mas com o futuro, o que queremos ter. Mas isso é tolice, porque não podemos controlar o nosso futuro. Não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Em segundo lugar, irmãos, a oração que agrada a Deus inclui pedir perdão a Deus pelos nossos pecados cometidos. A oração que agrada a Deus inclui pedir perdão a Deus pelos nossos pecados cometidos
animados por termos perdoado a quem nos ofendeu. Vamos ler o 12 aí? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Infelizmente, irmãos, o crente, ele transgride, ele peca, ele falha como o rei Davi. Era um homem segundo o coração de Deus e falhou. Por isso ele faz a confissão no Salmo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Há uma necessidade que todo crente tem de fazer todo dia, é pedir perdão a Deus. Porque nós transgredimos por pensamentos, palavras e ações. Então, como Davi, devemos confessar nossos pecados ao Senhor. Quem foi perdoado de maneira total pelo Senhor, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, tem a obrigação de perdoar igualmente todo aquele que o ofendeu. Porém, se essa pessoa se arrependeu, para que nós sejamos imitadores do Pai Celestial. Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Apenas 7? E Jesus disse: 70 vezes 7, né? Então, aí ele conta a história de um homem que devia muito dinheiro a um senhor, e o senhor chamou ele para acertar contas, e ele, como não tinha o que pagar, o senhor ia vendê-lo para pagar a dívida. Ele pediu misericórdia: perdoa a minha dívida, porque eu não posso pagar. E o Senhor se compadeceu dele e perdoou. Assim que ele saiu da reunião, ele encontrou alguém que devia um pouquinho a ele. Eles: pague a sua dívida comigo. E o rapaz: tenha misericórdia, não tenho como pagar. Ele então pegou o cidadão, levou para a delegacia e pediu que ele ficasse preso até que ele pagasse a dívida. Aí alguém foi e falou com o patrão: olha, o senhor não perdoou a dívida daquele homem toda, mas ele encontrou um conservo dele que devia muito pouco e ele não perdoou. O patrão mandou chamá-lo: rapaz, eu não fui bom com você, não perdoei a sua dívida, e por que você não foi e perdoou a dívida do outro? E aí o patrão disse: olha, agora eu quero que você pague tudo que você me deve. Então, Jesus contou nessa parábola, diz assim: assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. É importante isso aí. O regenerado, o crente, não vive no pecado, irmãos. A gente peca, mas não vive pecando. Mas, infelizmente, nós deslizamos, por isso nós devemos confessar a Deus: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A confissão de pecados é o caminho para o perdão do pecado e a libertação desse mesmo pecado. Se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, a segunda oração que a gente faz é sempre: temos de pedir perdão sempre. E, em terceiro lugar, a oração que agrada a Deus inclui pedir para Deus nos guardar, preservar e livrar quando formos tentados. Versículo 13. Vamos lá? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder. Amém. Irmãos, nós não estamos em acampamento.
Nós estamos no campo de guerra. Se não tivermos consciência de que temos adversários espirituais, cairemos facilmente nas tentações da carne, do mundo e do diabo. Nós precisamos, assim como o Salvador está tão perigosa, e a gente tem de estar esperto, né, Francisco? Porque a coisa está séria, e espiritualmente muito mais. Porque nós temos um inimigo que dorme conosco, é a velha natureza. É o diabo que fica como leão procurando a quem possa tragar. Então nós precisamos ficar esperto. Jesus disse assim para os discípulos: todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Aí Pedro disse assim: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Ele não vigiou. E quem foi que colocou Pedro na parede e fez com que Pedro negasse Jesus? A empregada, não é? A serva disse: você conhece Jesus? E ele disse: não conheço o Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos estar revestidos. O adversário de nossa alma, Satanás, o diabo, a serpente, tem um exército maligno pronto para colocar uma arapuca para nos grampear. Diz que tomai toda a armadura de Deus para poder estar revestido contra todas as ciladas do maligno, porque há forças espirituais do mal querendo nos derrubar na fé. E nós precisamos estar preparados. Por isso a oração: não nos deixes cair em tentação. Dentro de nós há um adversário chamado carne, ou velha natureza, pronto para influenciar o nosso interior, o nosso sentimento, a nossa vontade, o nosso coração, para usar os membros do nosso corpo, o nosso braço, os nossos olhos, para o mal. Tiago chega a advertir dizendo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então há dentro de nós uma potência, um poder para nos levar para o mal. Por isso nós precisamos todo dia pedir: não nos deixes cair em tentação. Ninguém está isento de ser tentado. Por isso todos devem utilizar os meios de graça para resistir à tentação. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Eu tenho de ler a Bíblia, eu tenho de orar, eu tenho de participar da ceia, eu tenho de participar do culto público, eu tenho de lembrar do meu batismo. Esses são meios que Deus estabeleceu para que eu possa ficar firme contra as tentações. A queda de um crente se dá por negligência desse pedido. A gente pede tudo, mas nunca pede: não me deixe cair em tentação. E não seguir as orientações do Senhor reveladas em sua palavra. Não pedimos para não cair e nem seguimos o que Deus disse. Paulo diz assim: olha, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então a palavra de Deus nos faz identificar
e neutralizar as tentações. Como é que eu vou saber que isso é uma tentação? Porque se eu conheço a palavra, lembre, Jesus foi tentado pelo diabo. E toda a proposta que o diabo apresentou a Jesus, ele rebateu como? Está escrito, está escrito, está escrito. Só Deus, irmãos, pode nos conservar no caminho do Senhor. Quando eu peço, não me deixes cair em tentação, é que só o Pai pode nos preservar e nos conservar no caminho. Jesus, orando ao Pai, disse: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O próprio Jesus já orou antecipadamente por nós, e nós precisamos continuar orando assim também. Só Deus pode nos proteger dos inimigos da nossa alma. Ele é o soberano da terra. Só Deus pode nos livrar de todo mal. Jesus, orando, disse: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. E aí então ele conclui a mensagem que agrada a Deus, dizendo que essa mensagem que agrada a Deus inclui confiar e louvar a Deus em nossas orações. Depois do pedido do versículo 13, que diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Aí tem um parêntese aí, vamos ler. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja que nesse final ele louva a Deus. Ele não só pede, mas ele louva ao Senhor. A nossa oração precisa conter o louvor a Deus, louvor pelo seu caráter, louvor pelas suas obras, mas também fé. Teu é o reino, o poder e a glória. Eu preciso orar com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a confiança em que Deus reina, está governando sobre tudo e todos, é essencial para ser uma oração agradável ao Senhor. Então, não adianta estar orando. O rapaz trouxe o filho doente, os discípulos não puderam curar. Jesus então viu aquele menino e perguntou ao pai: quanto tempo o menino está assim? Ele disse: desde a infância. Se o senhor pode alguma coisa, nos ajude. Aí Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Nós estamos dirigindo aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A confiança em que Deus é poderoso para cumprir suas grandes e preciosas promessas torna a oração um perfume agradável ao Senhor. Eu sei que estou orando e esse aroma suave está chegando à presença do Senhor e Ele vai responder em tempo oportuno. A confiança em que Deus fará tudo para que seu nome seja glorificado é uma boa refeição para o Senhor. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, na oração, eu exalto o caráter de Deus, eu exalto as obras de Deus, quer dizer, eu encho a minha oração com os grandes feitos que o Senhor preparou. Então, amados irmãos, espero que essa oração dominical você possa lembrar, primeiro começando com Deus, depois começando com os seus desejos e incluindo os seus irmãos. E aí nós estaremos orando de maneira agradável a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Reverendo Cândido. Vem, Ana, aqui para... Vamos ficar de pé para receber a bênção. Meu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Muito bem. Está encerrado. Lembrando do nosso almoço comunitário, né? Domingo.